Eu quero apenas dar algumas explicações aqui de duas situações das quais, nesses últimos 4 dias, eu tenho sido atacado de forma venal como presidente desta casa nas redes sociais. O primeiro assunto é com relação ao contrato de coquetel da Assembleia Legislativa. Esse contrato tem o valor global de 1,6 milhões. É um contrato, o que quer dizer global? É um contrato válido por 1 ano. E esses recursos são utilizados para os pagamentos de todas as vezes que a casa realiza uma sessão especial, uma homenagem de título de cidadão do Amazonas, uma homenagem de medalha Rui Araújo, os eventos que acontecem na escola do Legislativo, todas as vezes que acontecem esse tipo de evento na Assembleia Legislativa, na sua grande maioria das vezes, são realizados coquetéis após a realização desses eventos. Milhares de amazonenses que participaram desses eventos nos 50 anos da Assembleia Legislativa, e eu digo pelo tempo que passo na casa, que estou na casa, cerca de 14 anos, todas as vezes que acontece um evento como esse, desta natureza, se promove um coquetel após os eventos. Então, esse contrato de coquetel não é, em definitivo, para o café da manhã dos deputados. Não se trata disso. Existem muitas notícias falsas em relação a isso, de que esse recurso é para pagar o café da manhã dos deputados, e não é, como já foi explicado, é para os eventos oficiais da Assembleia Legislativa. Medalha Rui Araújo, título de cidadão do Amazonas, todas as sessões especiais, todos os eventos oficiais da casa, após o evento se oferece um coquetel, e é por isso que existe esse contrato. Muito bem. Para que a gente possa ser o mais transparente possível, esse contrato foi suspenso, de acordo com as informações que eu tenho aqui, no dia 14 de março. Por que ele foi suspenso? Porque não há nenhuma atividade presencial na Assembleia Legislativa desde então. Então, portanto, esse contrato está suspenso. Dentro desse contrato, no mês de janeiro, foram utilizados R$ 1.308 no mês de janeiro, onde não teve nenhum grande evento em janeiro na Assembleia Legislativa. No mês de fevereiro, dentro desse contrato, onde já iniciamos as nossas atividades parlamentares, e nós não tínhamos nenhum limite de atividades parlamentares por conta do Covid, foram utilizados dentro desse contrato, no mês de fevereiro, R$ 87,6 mil. Fevereiro de 2020. No mês de março de 2020, onde nós suspendemos o contrato já na segunda quinzena, a partir da segunda quinzena, foram utilizados dentro desse contrato R$ 55,6 mil. Totalizando a somatória de janeiro, fevereiro e março, esse contrato foi utilizado R$ 144,6 mil. Portanto, esse contrato, quando a gente fala, é um contrato de 1,6 mil, para que os leigos entendam, a população que nos assiste entenda da forma mais didática, oferece um coquetel e paga. Oferece o coquetel e paga. Só que esse pagamento é feito ao final do mês. Então, nesses primeiros 3 meses, foram utilizados R$ 144,6 mil. Não é um contrato que ele é pago de acordo com a necessidade. Portanto,
1,6 milhões é o total geral de um ano, em um ano, que é utilizado, que poderá ser utilizado. É um contrato por estimativa. Muito bem. O segundo assunto que eu gostaria de tratar, que eu também estou sendo acusado, é de ter um funcionário fantasma na Assembleia Legislativa. Também existem muitas críticas falsas em relação a isso. Tanto a denúncia que aconteceu em relação ao contrato, quanto a denúncia que aconteceu em relação ao possível funcionário fantasma, são informações que estão no portal da transparência. O funcionário referido, ele foi nomeado em início de março de 2020, tendo como primeira e única nomeação em toda a história da Assembleia Legislativa, e aí basta procurar no próprio portal da transparência. Ele teve uma única e primeira nomeação no início de março. No início de março, esse funcionário estava morando em Manaus e está trabalhando na Assembleia Legislativa. Mesmo que nós tenhamos todos os limites de trabalho por conta das nossas reuniões remotas, nós não estamos discriminando qualquer que seja o servidor que está trabalhando pouco ou está trabalhando muito, mas todos estão recebendo os seus salários. Se o servidor não morava em Manaus até o final do mês de fevereiro, isso é algo pessoal dele, porque até início de março ele não era servidor da casa. Ele foi nomeado, está no portal da transparência para quem quiser consultar o portal da transparência. Este servidor foi nomeado em início de março. E eu tive a preocupação de ligar para essa pessoa, para o servidor da casa, e perguntar se, desde o dia que ele foi nomeado, em algum momento, ele se ausentou de Manaus. Ele respondeu a mim que em nenhum momento ele se ausentou de Manaus, fez qualquer tipo de viagem. Portanto, essas são as explicações, inclusive, do próprio servidor. Em relação a essas informações e até o contrato com uma loja que não só fabrica carimbos, mas também que faz um contrato com as fechaduras, chaves, fechaduras de todas as portas da Assembleia, o global são menos de 50 mil reais por ano. Por ano. No ano de 2019, nesse total desse contrato foram gastos menos de 5 mil reais. Menos de 5 mil reais em 2019. Mesmo nós mesmo a Assembleia Legislativa, tendo que trocar algumas fechaduras, fazer novas chaves, principalmente para os gabinetes dos novos deputados, onde houveram trocas de gabinete, os deputados que saíram em 2018 e novos entraram em 2019, mesmo a gente trocando todas as fechaduras necessárias, fabricação de novas chaves e tudo, toda essa mudança, esse serviço, foi utilizado menos de 5 mil reais. Todas as portas que foram necessárias, enfim, não se trata de um contrato de carimbo, é carimbo, chaves e tudo que se relaciona à fechadura, chave, esse tipo de serviço. Portanto, todas essas informações das quais eu estou dando e as denúncias que foram divulgadas, todas elas foram retiradas do próprio portal da transparência, utilizando essas informações e fazendo acusações que não são verdadeiras. A Assembleia Legislativa, a mesa diretora, a própria direção geral, que é uma pessoa extremamente experiente, Dr. Vander Mota, é uma pessoa que, em hipótese alguma, não tem histórico de contratos que não sejam serviços utilizados. Muito pelo contrário. Todos os nossos contratos são extremamente bem utilizados e só é pago aquilo que se é utilizado. Portanto,
não há em nenhum tipo de hipótese, qualquer que seja a utilização de recursos não devidos. A prova tanto é que no ano de 2019, ao final do ano de 2019, foi realizado um ranking das instituições públicas que tinham o melhor controle interno de gastos. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas tem a honra e a alegria de informar que, no ano de 2019, a nossa casa, a nossa instituição, foi a casa que ficou em primeiro lugar na utilização dos recursos a partir do nosso controle externo. Isso faz a Assembleia Legislativa ser uma casa que utiliza bem e da melhor forma possível os seus recursos. Ademais, hoje, na data de hoje, o cidadão Josué Cláudio de Souza Neto já vai mover ações cíveis e criminais na direção das fake news que foram publicadas nos últimos 5, 6 dias. Não é a Assembleia Legislativa que está pagando as ações, não é recurso do meu mandato, é recursos de ordem pessoal. Ontem mesmo, paguei um boleto da minha conta do Banco do Brasil, recursos pessoais do cidadão Josué Neto, de uma conta que eu tenho do Banco do Brasil. O próprio salário que eu recebo é depositado em uma conta do Bradesco, como todos os demais deputados. Eu utilizei recursos de uma conta minha do Banco do Brasil, de onde eu tenho rendimento que não é da iniciativa pública, é da iniciativa privada, para pagar um boleto de R$ 2.997, dos quais estou pagando as custas das ações que promoverei a partir de hoje. Portanto, essas são as minhas explicações. É dever meu dar essa explicação para o público, a transparência para a população, porque quem não quer dar transparência aos seus atos não serve para estar trabalhando no setor público. Essas são as minhas explicações, de uma forma muito tranquila, muito honesta, coração aberto, de guarda baixa. Estou dando publicidade e explicações às pessoas que acompanham a Assembleia, às pessoas que votaram no Josué Neto, às pessoas que não votaram no Josué Neto como candidato, às pessoas que gostam de mim e às pessoas que não gostam da minha atuação também. As explicações estão dadas e todas essas explicações são explicações oficiais que constam não só no portal da transparência da Assembleia Legislativa, como também constam na própria transparência do Tribunal de Justiça, que é onde vou entrar com as ações cíveis e criminais na data de hoje. Ademais, quero dizer aos senhores deputados e à classe política que nos acompanha que há 1 ano e meio eu venho trabalhando para me tornar uma pessoa independente na política. Todos sabem o quanto eu lutei e sofri para ter o meu próprio partido e poder dizer: eu sou independente. E isso aconteceu há 4 dias das últimas filiações partidárias. Portanto, para que todos possam entender, e para toda a classe política, que basta eu dizer uma frase e entenderão, eu sou um político independente. Eu não me considero líder político, mas eu me considero hoje uma pessoa, um homem público independente. Eu não estou atrelado hoje a nenhum cacique político. A nenhum cacique político. Eu já me desatrelei do senador, presidente do meu ex-partido, senador Omar Aziz, e hoje estou desimpedido, estou livre, eu tenho a minha liberdade política. Se eu errar, a culpa é minha. Se eu acertar, o mérito
são das pessoas que estão ao meu lado como presidente de um partido. Portanto, qualquer pecha, qualquer culpa que queiram imputar a mim, imputem apenas a mim, porque eu respondo pelos meus atos e não aos atos de terceiros, principalmente líderes políticos. Hoje, o Josué Neto, como homem público, é extremamente e 100% independente. Eu não tenho líder regional, eu tenho um líder nacional, que é o presidente do meu partido, Levi Fidelix, que é o presidente de honra nacional do meu partido, que se chama vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Esses são os meus líderes políticos do âmbito nacional e, acima de tudo, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Essas são as minhas explicações políticas, institucionais, pessoais e, acima de tudo, de um cidadão, de um pai de família que não vai aceitar manchar a honra da minha família quando coloca na mesa, na vitrine, fora da janela, a minha mulher, os meus 3 filhos e o meu pai, que é um senhor de 74 anos. Portanto, todas as explicações bem dadas, bem orientadas, de forma didática, onde, a partir de agora, todas as minhas ações serão extremamente técnicas. Extremamente técnicas. Tenho no Josué uma pessoa que vai estar ao lado do povo, acima de tudo, dentro da legalidade.